E aí, turma, tudo bem? Estamos aqui hoje para fazermos uma atividade de sala, né, das questões de sala aí voltadas para o primeiro ano do ensino médio das turmas do Diocesano, tá ok? Então, para quem se lembra, eu coloquei no YouTube uma aula referente ao capítulo 5, lançamento oblíquo e horizontal, e aqui estou fazendo agora as questões de sala do material de vocês, tá ok? Então, vamos às questões. A primeira questão diz o seguinte: o Comitê Olímpico se preocupa com alguns fatores aparentemente irrelevantes na realização das provas, como a velocidade do vento, o tempo chuvoso, a altitude, etc., os quais podem influenciar os resultados e os recordes mundiais. Por exemplo, na prova de salto em distância, a atleta brasileira Mauro Imagem ganhou a medalha de ouro em Pequim com a marca de 7,04 metros, é o alcance aí do seu salto, enquanto a medalha de prata, ou seja, a segunda colocada, foi obtida com a marca de 7,03, apenas um centésimo de metro de diferença. Olha só como qualquer detalhe aí é importante na medalha de ouro ou de prata. Tipicamente, o ângulo de projeção para esse tipo de prova varia entre 15 e 25 graus. Considerando que em Pequim o salto de Mauro Imagem foi realizado com um ângulo de 22,5 graus, responda aos itens a seguir. Vamos na próxima página aqui. Ele deu que o número racional raiz de 2, raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,408 e pede que nós consideremos que a gravidade, a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado. Primeira perguntinha: qual é o módulo da velocidade da atleta no momento do salto? Então, no momento em que a atleta aplica o impulso para fazer o salto, qual é a velocidade de lançamento desse salto? Vamos aqui, vou colocar uma pista de corrida e vamos trazer aqui a corrida da atleta, né? Eu preparei aqui o slide, uma animação, claro, bem simplificada, mas aqui eu quero que vocês percebam aqui o movimento da atleta, ó, movimento do atleta e o salto do atleta. Muito bem, então isso aqui é o chamado a prova de salto em distância, tá ok? Bom, a atleta, no momento em que ela se projeta para frente, ou seja, sai do solo fazendo um voo oblíquo, né? Isso é exatamente no momento que ela tira o pé aqui do chão, nesse ponto aqui de lançamento. Então, nesse ponto de lançamento, ela faz aí o seu movimento. Lembrando que o local onde ela se encontra, a gravidade local é considerada 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vou colocar aqui a sua trajetória, ou seja, a trajetória do movimento oblíquo, do lançamento oblíquo, ou seja, ela mesmo se lançou nessa trajetória oblíqua, né? Vou aqui esmaecer a imagem para a gente ver aqui os detalhes, os elementos que a gente vai colocar, tá? Então, no ponto de lançamento nós temos a velocidade de lançamento, ou seja, a velocidade que ela imprimiu sobre ela mesma para conseguir fazer o seu salto, tá ok? Que é exatamente o que o item A quer, qual o módulo da velocidade do atleta no momento do salto. Então, que velocidade ela imprimiu aqui no momento em que saiu do solo para executar esse movimento. Muito bem. Que outro elemento a questão deu? Ela disse, a questão, que o ângulo de lançamento que a atleta fez com o solo na direção horizontal foi de 22,5 graus. Então nós colocamos, o que é esse ângulo? É o ângulo entre o vetor velocidade, né, que é tangente à curva, e o solo horizontal aqui considerado. Então esse foi o ângulo de lançamento que ela usou. E outra coisa que a questão diz foi o alcance da atleta. O que é o alcance da atleta? Foi a distância que ela marcou, desde o ponto onde ela tirou os pés do chão até o ponto onde ela voltou a colocar os pés no chão. O alcance, então, a questão anuncia que foi de 7,04 metros. Ok? Então, muito bem. Respondendo agora a nossa pergunta, qual é o módulo da velocidade da atleta, ou seja, o V0, que a gente chama aqui de V0, no momento do salto. Bom, uma das formas que a gente pode usar aqui nessa questão seria aquela fórmula de atalho do alcance que nós demonstramos no slide. Na verdade, nós não demonstramos, apenas mostramos, visto que a demonstração seria bom fazer em lousa e nós não estamos nessa condição, né? Nós estamos aí de quarentena. Então, muito bem, a fórmula que expressa ou que calcula o alcance é essa aqui. Vejamos. Alcance é igual à velocidade inicial de lançamento ao quadrado vezes o seno de 2θ sobre a aceleração da gravidade, sobre g. Tá bom? Então agora vamos substituir os valores. Que valores? Nós vamos substituir o valor do A por 7,04, vamos substituir o valor do θ
Só que 2 vezes θ vai ser 2 vezes 22,5, que vai dar o que? 45. Então isso aqui vai ficar seno de 45. E o g vai virar o que? 10. Tá bom? Então vou colocar a próxima expressão com os valores substituídos, só não substituída a velocidade inicial, que é o que se procura. Tá bom? Então tá aqui a mesma expressão agora com os valores trocados. O A 7,04, gravidade 10, seno de 2θ é seno de 45, porque a gente dobra o θ. Ok? Vamos agora fazer um pouco de álgebra aqui, tá bom? Bora, esse 10 que está aqui dividindo, ele pode subir aqui multiplicando. E aí a vírgula se desloca uma casa, vai ficar 70,4, né? E o seno de 45, vamos lembrar que é raiz de 2 sobre 2, tá bom? Então vamos ver os valores como é que fica. Ficaria assim. E veja que eu já inverti a equação também, né? Ficou v0 ao quadrado vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, igual a 70,4, visto que a gente levou o 10 multiplicando. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos levar o 2 que está aqui embaixo multiplicando, tá certo? Ou 70,04, e vamos colocar o raiz de 2 que está multiplicando, vamos passá-lo dividindo. Então 2 vezes 70,4 vai dar 140,8, e o raiz de 2 vem para baixo, ficando aqui só o v0 ao quadrado. Vamos à próxima expressão. Então v0 ao quadrado igual a 140,8 dividido por 1,408. Agora o que é esse 1,408? Não era o raiz de 2, mas é exatamente o valor do raiz de 2 já trocado o seu valor. Olha, quem é o raiz de 2 aqui em cima na questão? É 1,408. Então onde tem raiz de 2 que desceu dividindo, nós já colocamos 1,408. Dividir 140 por 1,408, 140,8, né? Por 1,408, note que são os mesmos algarismos, apenas com vírgula deslocada. Então a divisão vai ser o seguinte: esse número dividido por esse dá exatamente 100. Vamos continuar aqui em cima, ó. 140,8 dividido por 1,408 dá exatamente 100. O quadrado ele vira no segundo membro uma raiz quadrada, e a raiz quadrada de 100 todo mundo conhece que é 10, né? E aí nós temos a nossa resposta para a velocidade de lançamento da maior-imagem, 10 metros por segundo. Foi exatamente a velocidade que ela projetou no seu salto, ou seja, no momento da saída ela imprimiu essa velocidade de forma que ela conseguiu esse alcance de 7,04. Ok? Esse foi o item A. Vamos agora ao item B da mesma questão. Se esse salto fosse realizado em outro local, cuja aceleração da gravidade fosse 1% menor, qual seria a marca atingida por maior-imagem? Então ele está propondo agora que a maior-imagem faz o mesmo salto nas mesmas condições, só que num local agora onde a gravidade é 1% menor do que a que nós estávamos usando, tá certo? Então vamos ver aqui novamente o salto, né, a simulação do salto. E aí nós vamos ver o seguinte: nós temos agora uma nova gravidade. Então estou chamando essa nova gravidade de gelinha. Por que gelinha? Porque não é mais o G mudou, o G era 10, agora a nova gravidade, como não é mais 10, é 1% menor, então estou chamando ela de gelinha, tá certo? Então, esmaeci a imagem, está aqui a trajetória que ela fez, e ela vai colocar no salto as mesmas condições iniciais, ou seja, ela vai colocar a velocidade de lançamento que nós calculamos no item A, que é os 10 metros por segundo, lembrem disso, isso foi o resultado do item A, e o ângulo ela vai colocar o mesmo ângulo de lançamento, 22,5. No entanto, o alcance, ou seja, o alcance entre o momento em que ela deixa o solo e o momento que ela volta a tocar o solo, essa distância horizontal, esse alcance ele vai mudar? Vai. Por quê? Porque a gravidade vai mudar. E aí se você pegar aqui a expressão, é a mesma expressão do item anterior. O alcance v0 ao quadrado seno de 2θ sobre g. Só o que é que mudou nessa nova situação? A gravidade e, consequentemente, o alcance. Qual é o comportamento matemático dessas duas grandezas? Se você olhar pela fração, quer dizer que essa grandeza aqui, quanto menor, maior vai ser o alcance. Se a gravidade nova vai diminuir, então o alcance deve ser maior. Não vai ser maior muitas vezes, mas vai ter um aumento sim em relação ao alcance anterior, que foi de 7,04, e agora vai ser maior do que 7,04. Tá bom? Vamos trocar os valores? Vamos lá. Onde temos velocidade inicial aqui, ó, ao quadrado, a gente vai trocar agora por 10. Vai ficar 10 ao quadrado. Aqui vai ficar do mesmo jeito, seno de 45, porque é o dobro de θ, né? A gravidade nova. Ah, rapaz, quem é essa gravidade nova? Então vamos fazer o seguinte. Veja o que é que a questão diz. A aceleração da gravidade fosse, né, nesse local agora, 1% menor do que era a anterior. Como é que eu faço essa conta? Então assim, é você pegar a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e tirar 1% dela.
e o que restar é a gravidade nova. Então a gravidade nova, olha aqui essa expressão, a gravidade nova, G', é a gravidade anterior menos 1%, ou seja, 1 sobre 100, da gravidade anterior, né? Então vamos trocar aqui o valor da gravidade anterior. Quanto era a gravidade antes desse item A, desse item B? Era 10, né? Lá no item A era 10, então eu vou trocar esse G aqui, ó, por 10, certo? Então nós temos 10 aqui e 10 aqui. Bom, só que essa expressão aqui vai ficar o quê? Um centésimo de 10. Você pode cortar um zero com zero, né? Vai ficar 1 sobre 10, né? E 1 sobre 10 é 0,1. Então vai ficar 10 menos 0,1, que dá exatamente 9,9 metros por segundo ao quadrado. Então, onde tem G', nós vamos colocar agora 9,9. Então, recapitule. Velocidade inicial 10, 2θ vai virar 45 e G' agora é 9,9, ou seja, um valor 1% menor do que 10. Certo? Trocando os valores, ficaria assim a expressão. A linha, que é o novo alcance que eu quero, é igual a 10 ao quadrado vezes 145 sobre 9,9. 10 ao quadrado, 100, 145 é raiz de 2 sobre 2, e eu vou colocar aqui o 9,9 debaixo do 10 ao quadrado, ou seja, debaixo do 100. A expressão ficaria assim, ó, 100 sobre 9,9 vezes, isso aqui tudo é o que? O seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, tá bom? Só que vamos lembrar que raiz de 2 é aquele valor que ele pede para trocar por 1,408, né? Então vamos fazer essa troca, ó. Troquei aqui o raiz de 2 por 1,408 e repetir todo o resto, tá bom? Vamos multiplicar 100 por 1,408, a vírgula ela sai aqui entre 1 e 4, vai para depois do zero, hein? Vai ficar 140,8 e 9,9 vezes 2 dá 19,8, né? E aí nós temos essa expressão aqui em cima, produto de frações é só multiplicar direto, tá bom? Então ficou 140,8 dividido por 19,8. E aí, dividindo esses dois valores, nós vamos ter aproximadamente, tem vários uns aqui na frente, viu pessoal? É uma dízima. Então aproximadamente 7,11 metros. Certo? Professor, foi tão pouco, mas em competições isso aí já é uma medalha de ouro, com certeza, já que na marca anterior ela conseguiu 7,04 e olha só, ela já aumentou aqui 4 quantos centésimos aqui? No caso 7 centésimos, né? Ela aumentou aqui 7 centésimos, exatamente chegando em 7,11 metros, tá bom? Então a gravidade aí influenciou no seu salto. Ok, gente, essa é a primeira questão. Vocês façam um registro aí, como vai ser, esse vídeo vai estar no YouTube. Vocês podem aí fazer uma pausa, printar a tela, copiar no teu caderno, como queiram ir fazer a solução, tá bom? Vamos para a segunda questão sem perda de tempo. No Campeonato Paulista de Futebol, um jogador presenteou os torcedores do seu time com um gol no qual, ao correr para receber o lançamento de um dos atacantes, o goleador parou a bola no peito do pé, o cara é habilidoso, e a chutou ao gol. Analisando a jogada pela TV, verifica-se que a bola é chutada pelo armador da jogada a partir do chão com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então, gente, isso aqui é a velocidade inicial do lançamento. Não é nem a componente horizontal nem a vertical, já é a velocidade daquela inclinadinha do lançamento. Fazendo um ângulo com a horizontal de 45 graus. Então ele também anuncia aqui o ângulo de lançamento da bola, né? Do chute que o armador fez. Então vamos lá, vamos representar isso aqui através de uma figurinha, né? Ele vai pedir então o seguinte, ele dá a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, considere agora a raiz de 2 e 1,4, mais arredondado um pouco, e pede, determine a distância horizontal percorrida pela bola entre o seu lançamento até a posição de recebimento do jogador. Ou seja, ele quer o que? O alcance da bola. A bola fez essa trajetória parabólica e ele quer saber que distância horizontal a bola alcançou. Tá certo? Vamos fazer aqui a figurinha. Nós temos aí o atleta chutando a bola, né? E aí você percebe que essa bola faz uma parábola na sua trajetória, que é um lançamento oblíquo, certo? E ele quer saber qual foi essa distância aqui por baixo que a bola alcançou. Vamos colocar aqui alguns elementos. O que é que eu tenho aqui? A velocidade inicial de lançamento. Se você olhar lá na questão, ó, vou voltar aqui, voltando aqui. Foi de 20 metros por segundo, ó. E o ângulo foi de 45, só para a gente rever aqui os dados que ele anunciou, tá bom? Então 20 metros por segundo é a velocidade de lançamento e o ângulo aqui de 45 graus, tá certo? Gente, como ele pediu o alcance, que é exatamente essa distância horizontal que a bola percorreu, né?
é como se fosse a sombra da bola percorrendo aqui o solo, é simplesmente aplicar a fórmula anterior, a mesma fórmula que nós aplicamos na questão anterior, vamos usá-la novamente. Então a fórmula do alcance é essa, ó. Velocidade inicial ao quadrado seno do dobro do ângulo sobre g, né? Ora, como nós temos a velocidade inicial, nós temos o ângulo, né? E nós temos a gravidade, que é 10, então é só jogar todos os valores nessa expressão e calcular o valor do A, né? Então eu vou repetir o A e trocar os elementos. V0 virou 20, seno de 2θ, o dobro de 45 é 90 graus, né? E a gravidade aqui é considerada 10 metros por segundo ao quadrado. Tá tudo trocado. Vamos resolver agora isso aqui? Bora. 20 ao quadrado, vocês sabem que é 400. E o seno de 90, pessoal, lá na trigonometria, o seno de 90 é 1. Então esse seno de 90 aqui ele vai embora. Por quê? Porque quando eu botar isso aqui 1 vezes 400 vai ficar 400. Então ele neutraliza aqui o produto, né? Então seno de 90 é 1, então vai ficar só 400 aqui dividido por 10. A expressão ficaria assim, 400 por 10. Corta-se 0 com 0. 40 dividido por 1 é 40. Olha como essa questão foi curtinha. 40 metros é o alcance que a bola fez entre o pé do armador e o pé do atacante que recebeu a bola. Ok? Então a questão 2 tá aí bem fácil, foi bem mais fácil do que a anterior, né? Só a aplicação direta da fórmula aí do alcance, tá bom? Vamos para frente. Questão 3. Um projétil é lançado. O projétil é uma bala, né? Pode ser uma bala de morteiro, de canhão, não importa. Um projétil é lançado em uma direção que forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. No ponto de altura máxima, isso é importante, esse ponto aqui de altura máxima, o módulo da velocidade desse projétil é de 10 metros por segundo. Então ele está dizendo que lá no ponto onde o projétil atingiu a altura máxima, a velocidade está a 10 metros por segundo. Considerando-se que a resistência do ar é desprezível, pode-se concluir que o módulo da velocidade de lançamento é em metros por segundo igual a, de novo ele está pedindo a velocidade com que o objeto foi lançado, a velocidade lá no início, tá bom? Então vamos representar isso aqui através da figurinha, vamos lá? Ó, então tem aqui o canhão, né? Vai lançar um projétil, a bala do canhão. Tá aqui a bala, aqui é um eixo de referência, ou seja, a partir da boca do canhão nós vamos considerar essa linha horizontal, que é o nosso eixo X. E aqui a bala do canhão sendo lançada obliquamente, né? Considerando aqui esse nível como uma referência para o nosso cálculo, tá bom? Então você tem a bala do canhão sendo lançada aqui e aqui a sua trajetória, que é uma parábola, tá bom? Que elementos a gente vai colocar aqui? Vamos lá, a velocidade de lançamento que foi pedida, exatamente aqui nessa parte, pode-se concluir que o módulo da velocidade de lançamento é em metros por segundo igual a... Então ele está pedindo isso aqui, a velocidade de lançamento. Tá bom? O que mais que ele deu no problema? Ele deu o ângulo, né? O ângulo feito aqui entre a direção do lançamento no início e a linha de referência horizontal. Então esse ângulo aqui é de 45 graus nesse caso. Tá bom? Muito bem, agora, lembre, ele pediu isso aqui. Lembrar que no lançamento, pessoal, nós temos, lembre que a gente fez isso na explicação teórica, nós temos a decomposição dessa velocidade. Então nós temos as componentes da velocidade horizontal e vertical. Vamos lembrar dessas componentes? Olha só, nós temos aqui a componente horizontal da velocidade inicial, que nós chamamos de Vx, e temos a componente vertical, que nós chamamos de V0y. Já expliquei por que um tem 0 e outro não tem. Esse não tem 0 porque o Vx não varia, ela é constante, porque na horizontal, lembrem vocês que o movimento é uniforme, portanto o Vx é uma constante na horizontal. Na vertical, o movimento é variado, então essa velocidade inicial na direção y, como o nome já está dizendo, é apenas a inicial, ela vai variar com o passar do tempo, né? De maneira que essa componente ela vai diminuindo até chegar na altura máxima quando ela zera. E quando ela sai da altura máxima, voltando, ela começa a aumentar de novo. A componente aí vertical. Nós já estudamos esse efeito aí. Muito bem, agora vamos nos concentrar lá no ponto de altura máxima. O que é que ele disse aqui no ponto de altura máxima? Ele diz que a velocidade é 10 metros por segundo. Mas o que é que eu tenho aqui na altura máxima? Eu tenho velocidade na altura máxima? Tenho. Qual a velocidade que eu tenho na altura máxima? Acabamos de falar. Nesse ponto aqui, ele tem componente de velocidade, só que a componente única que ele tem é a componente horizontal Vx, que não muda no decorrer do movimento. Então aqui ele vai ter Vx igualmente para todos os pontos, né?
Só que a componente VY ela vai diminuindo à medida que eu chego na altura máxima, de maneira que quando eu chego aqui na altura máxima não existe VY, não existe componente VY, só existe componente Vx. E como ele diz que na altura máxima a velocidade é de 10 metros por segundo, então o Vx tem valor de 10 metros por segundo. Então isso é o valor do próprio Vx. Então sempre que a questão disser a velocidade de um projétil lá na sua altura máxima, ele está dando o valor da componente da velocidade no eixo x, ou seja, está dando o valor do Vx, tá certo? Tendo-se o Vx, vamos lembrar de outra coisa agora, ó. Esse Vx ele é constante na horizontal, então esse Vx que está aqui, ó, não esqueçam, esse mesmo Vx que está aqui. Como é que a gente calcula a Vx em função da velocidade inicial e o V0y? Tem aqui aquelas relações que a gente consegue montar a partir dos colado e do separado, né? Então quem é que lembra? Ó, quem é o Vx? Ó, o Vx é o pai dele, que é o V0, tá aqui no meio, vezes, como ele está colado com o ângulo, colado lembra có lembra cosseno, né? Primeira sílaba de colado é có lembra cosseno. Então Vx é V0 cosseno θ, já o V0y vai ser V0 seno de θ, tá bom? Bom, como eu tenho o valor do Vx, aqui ó, eu tenho porque tá ali em cima ó, o valor do Vx, e eu quero a velocidade inicial, já que ele pediu a velocidade de lançamento, e o cosseno de θ é fácil, porque o θ vai ser 45, tem que ser o cosseno de 45. Então é essa expressãozinha aqui pequenininha que a gente vai usar, né? Então vou colocar ela aqui, ó, Vx igual a V0 cosseno θ. Onde tem Vx vamos trocar por 10. Onde tem θ vamos trocar por 45. E olha como é que fica a expressão. O V0 repete porque ninguém tem, é o que ele quer. E agora vamos lembrar que cosseno de 45 é igual ao seno de 45, né, que é raiz de 2 sobre 2, né? Então a expressão ficaria assim, trocando aqui o cosseno de 45. Bom, agora vamos fazer aquela matemática de novo. O 2 vai subir multiplicando, né? E o raiz de 2 vai descer dividindo. Não esqueça, ó, o 2 sobe multiplicando vira 20 aqui, ó. 2 vezes 10 vira 20. E o raiz de 2 vai para debaixo do 20. Então vai ficar o V0 apenas aqui, né? Igual a 20 sobre raiz de 2. Já vou para a equação invertida aqui, ó. V0 igual a 20 sobre raiz de 2. Só que ninguém deixa a raiz de 2 debaixo do denominador de uma fração. Chega, é uma coisa feia na matemática, né? Então a gente faz o que? A gente racionaliza isso aqui, né? Como? A gente multiplica tanto o numerador como o denominador exatamente pelo radical que está aqui embaixo, raiz de 2. E aí vai ficar em cima o que? 20 raiz de 2. E embaixo raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, né? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então vai ficar 20 raiz de 2 sobre 2. Cancela-se 20 com 2. Vai ficar 10. Então vai ficar 10 raiz de 2 metros por segundo. Então nós temos aqui nossa resposta sendo a alternativa D de dado. Tá certo? Então essa é a velocidade de lançamento aí, segundo aí as equações do lançamento oblíquo. Tá bom? Vamos para a terceira? Não, essa era a terceira, perdão. Vamos para a quarta. Quarta questão. Acompanhei no material de vocês. Um projétil, de novo, né, outro projétil, é lançado obliquamente com velocidade inicial de 50 metros por segundo, formando um ângulo de 53 graus com a horizontal. Muito bem, ele dá uma série de dados aqui, ó. Dado a gravidade, que já é conhecida, 10 metros por segundo ao quadrado, dá o seno de 53, dá o cosseno de 53, né? Tá aí os valores, seno de 53, 0,80 e o cosseno de 53, 0,60. Pede para desprezar a resistência do ar, tá bom? Para não afetar o movimento parabólico. E aí ele vem com as perguntas. Na primeira, na trajetória parabólica descrita pelo projétil, calcule sua velocidade mínima, certo? E no instante 5 segundos após o lançamento, determine o par XY que, em metros, localiza o projeto em relação ao ponto de lançamento. Muito bem, vamos lá. Então, vamos aqui colocar o item A de novo, né, com mais espaço aberto para a gente fazer nossas contas. Considere aqui os dados que ele já informou. E o que é que ele quer no item A? Vamos repetir. Na trajetória parabólica descrita pelo projétil, calcule sua velocidade mínima. Nós falamos sobre isso nas questões que acabamos de passar. Onde é que o projétil tem sua velocidade mínima possível? Lá na altura máxima, né? Então deixa eu botar aqui a figura de novo, o mesmo canhão da questão anterior. Está aqui o eixo de referência e está aqui o projétil sendo lançado, tá certo?
Muito bem, aqui nós temos a trajetória parabólica, a velocidade inicial de lançamento, se vocês lembram, a questão diz que foi de 50 metros por segundo, acompanha aí no material de vocês, e que o ângulo de lançamento é de 53 graus, também anunciado na questão. E aí o que é que ele quer saber? Ele quer saber qual é a velocidade mínima do projétil. A velocidade mínima é quando ele está lá na altura máxima. Só que lá na altura máxima ele tem apenas a componente o quê? Vx, né? E aí você tem aqui no início Vx e V0y. Lembre que o Vx vai se mantendo constante sempre na horizontal. E quando chega lá na altura máxima, olha esse pontinho aqui, todo mundo. Tá vendo aqui esse pontinho? Na altura máxima, ele só vai ter a componente Vx, já que o Vy vai diminuindo até que ele se acaba. Não tem mais aqui. Apenas depois que sai da altura máxima. Muito bem. Então, o que ele quer mesmo? A velocidade mínima. E essa velocidade mínima é a própria componente Vx, lá na altura máxima. Então, é calcular o valor do Vx. Então, quem é o Vx? Vamos lembrar de novo. Ó. Vx é o V0 cosseno θ, né? E o V0y é V0 seno θ. Como eu quero o Vx, a gente vai usar só isso aqui mesmo de novo, né? Para o item A dessa questão. Então, vamos trocar os valores. Quem é o V0? Está aqui, ó, 50 metros por segundo. Troca-se. E o cosseno de θ, θ a gente troca por 45. Tá certo? Então, V0, 50. Ou 45, não, perdoe-me. 53. Acostumado com 45, aqui é 53 graus, mudou o ano. Muito bem, agora vamos trocar o cosseno de 53, olha aqui na questão, ó, cosseno de 53, 0,60 ou 0,6, como vocês queiram colocar. Se você multiplicar 50 por 0,60, vai dar exatamente 30. E aí nós temos que Vx vai ser 30 metros por segundo. Essa é a resposta do item A, a velocidade mínima, que é o próprio Vx lá na altura máxima. Certo? Pronto. Então, o item A, só isso. Vamos para o item B. Certo? Não print aí na tela. Item B. No instante de 5 segundos, após o lançamento, determine o par XY que, em metros, localiza o projétil em relação ao ponto de lançamento. Vou voltar aqui no slide anterior. Eu quero que você note que à medida que essa bolinha ela vai se deslocando, ela vai adquirindo coordenadas num plano cartesiano. Então, quando a bolinha está aqui, ele tem um valor de x e tem um valor de y no eixo y, que aqui não está representado. Quando a bolinha está bem aqui, ela tem um valor de x e tem um valor de y. Quando ela está aqui, ela tem um valor de x, tem um valor de y e assim por diante. Em cada ponto da trajetória, ela tem as coordenadas x e y. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos calcular quem é o valor do x e quem é o valor do y no instante 5 segundos, certo? Existe uma equação para x e para y? Existe. X e y são posições. Então, é a equação da posição na horizontal e a equação da posição na vertical. Mas não esqueçamos, na horizontal o movimento é uniforme, baseado naquela função chamada sorvete. Na vertical, o movimento é uniformemente variado, baseado na fórmula chamada sorvetão, né? Os apelidos das fórmulas. Bom, só que aqui a gente adaptou a fórmula para quem? Para x e para y. Então vou colocar para vocês as expressões no slide posterior, mas vocês vão notar que são expressões do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado, tá certo? Então vamos lá. Essa aqui é a equação que ocorre na horizontal da posição, a posição x com o passado tempo. Como o movimento é uniforme, lembra do sorvete? Isso aqui é o S, o S0 vai embora porque o S0 é 0. Aqui o V e o T, ó, sorvete, né? E aí, só que no lugar do S a gente usa x, tá bom? Então, vamos lá. Quem é o Vx aí do slide anterior? Ó, o Vx aqui é 30. Então, a gente vai trocar no lugar do Vx o 30, né? Essa outra expressão, eu pensei que já ia começar a resolver essa, mas essa outra expressão é a expressão do sorvetão do movimento uniformemente variado, que vai calcular a ordenada, né? A ordenada y, que corresponde à altura do projétil em cada ponto da trajetória, tá certo? Eu poderia usar aqui um H, eu gosto de usar o H, vocês vão ver que em outras questões eu uso mais o H do que o Y, mas eu vou usar o Y aqui por conveniência da questão, já que ele pede o par XY. E note que isso aqui nada mais é do que o sorvetão. Aí você pergunta, professor, tem um menos aqui, por quê, professor? Lembrem que lá no eixo, se eu botar um eixo aqui para cima, orientar um eixo para cima, a partir desse ponto aqui do lançamento, ó, olha aqui o mousezinho, a gravidade ela é contrária, para baixo. Como ela é contrária ao eixo Y, então a gravidade tem que ser realmente negativa, tá
bom? Então vamos lá, vamos começar com essa aqui. Quem é o VX? O VX é 30 e o tempo é o tempo que ele se refere na questão 5 segundos. 30 vezes 5, 150. 150 o quê? Metros. Já calculamos a abscissa, ou seja, o X dele vale 150 metros. E quem é o Y? Vamos ver aqui os valores. O Y0, se você considerar aqui rapidamente o ponto de saída no eixo Y é no zero. Então o Y inicial é 0, tá certo? Então vamos para frente aqui. Ó. Então o Y inicial é 0. A velocidade V0Y, como é que eu calculo aqui o V0Y, né? Deixa eu ver onde é que tem esse cálculo aqui. Rapaz, eu era para tentar logo o segundo cálculo aqui. Deixa eu ver, tá aqui o V0Y, tudo bem. Já coloquei 40 aqui, tudo bem. Vamos mostrar aqui logo os valores. Eu vou justificar aqui quem é o V0Y, tá bom? Então você tem o Y0, V0Y, vou mostrar aqui o cálculo dele. O tempo é 5 segundos, a gravidade é 10, o tempo de novo é 5 segundos, que está ao quadrado sobre 2. De onde é que vem esse V0Y igual a 40? É só usar a expressão do V0Y, né? V0Y é o pai dele, V0, como ele está separado, seno de θ. Aí não esqueça que o V0 ele é 50, né? Nessa questão, se eu não me engano, ele é 50. E o θ é 53, que é o ângulo da questão. Veja. E aí o seno de 53, vocês lembram que é 0,80. Olha aí na questão, no material de vocês. E nós vamos multiplicar 50 vezes 0,80, que dá exatamente 40 metros por segundo. Que é o valor do V0Y. Cuidado para não colocar aqui 50, porque você pode achar que esse V0Y é aquela velocidade de lançamento. Não é, ela é só a componente vertical. V0Y é a componente da velocidade de lançamento na direção Y, na direção vertical. Muito bem. E agora vamos resolver isso, né? O que é que vai dar aqui? 0 vai embora, 40 vezes 5 vai dar 200. Aqui vamos fazer direto. 5 ao quadrado dá 25, 25 vezes 10 dá 250 e 250 dividido por 2, 125. Então toda essa expressão dá 125. Então vai ficar 200 menos 125. E 200 menos 125 dá 75 metros, é o valor da ordenada. Então nós temos aí o par XY. O X é 150 metros e o Y é 75 metros. Bom, eu vou ainda... A questão encerra nesse ponto aqui, mas eu vou fazer mais um comentário, mais um slide ainda sobre essa questão, para a gente localizar onde é que fica esse ponto naquela trajetória parabólica, tá bom? Então vamos lá. Próximo slide a gente vai fazer uma justificativa desse ponto encontrado. Então não vamos esquecer, no instante 5 segundos, ele está numa posição cujo valor de x é 150 metros e o valor de y é 75 metros, tá bom? Então mostrar aqui novamente a trajetória. Estou mostrando aqui para vocês agora o eixo x e o eixo y. Aqui é interessante perceber uma coisa. Nessa posição, onde é que ele está? Será que ele está na altura máxima? Será que ele está antes da altura máxima? Será que ele está depois da altura máxima? Então, como saber em que posição exatamente ele está nessa trajetória? Bom, você pode fazer isso calculando o valor da altura máxima primeiro. Então, vamos aqui usar a expressão da altura máxima, né? Aqui são as componentes de lançamento, né? No início, nós já calculamos esses dois valores. O Vx ele vale 30 e o V0Y vale 40. Lembrem disso, nós calculamos já esses dois valores no slide anterior. Tá certo? E aí vamos lá, quanto é a altura máxima? A altura máxima, que eu estou chamando aqui de H, pode ser um Y, viu? Se quiser usar um Y, pode ser um Y. Vai ser V0 ao quadrado, seno quadrado de θ sobre 2G. Veja que a fórmula é muito parecida com a do alcance, mas não é igual. Aqui não é 2θ, aqui é seno quadrado de θ. E aqui não é apenas G, sim 2G. Tá certo? Então vamos lá, trocar os valores. O V0 é 50. Cuidado que isso aqui, seno quadrado de θ, é a mesma coisa de seno de θ, entre parênteses, tudo ao quadrado. Como o θ é 53, isso aqui vai ficar seno de 53, entre parênteses, tudo ao quadrado. E o G a gente já sabe que é 10. Olha como é que ficaria a expressão. V0, 50. Isso aqui é seno de 53, tudo ao quadrado, dividido por 2 vezes 10. Vamos aqui. Isso aqui vai dar o quê? 2.500, né? 2.550 ao quadrado e embaixo vai ser 20. Seno de 53, vamos lembrar aqui, acho que eu botei aqui a expressão, vamos ver aqui o que é que vem agora. Botei, ó, 2.500, né, é o resultado de 50 ao quadrado, 2 vezes 10 é 20, e 153 é 0,80, que é a mesma coisa que 0,8 ao quadrado. E aí, vamos dividir 2.500 por 20 logo, corta 0 com 0, vai ficar 250 por 2, que dá 125.
e 0,8 ao quadrado é 0,64. Então nós temos 125 vezes 0,64. Multiplicando esses dois elementos, nós temos que a altura máxima é de 80 metros. Ou seja, nesse ponto aqui, na altura máxima que o projeto chega, ele está na posição 80 metros. Opa! Lembra quem foi o Y no slide anterior? Foi 75 metros. Então aquela posição X e Y não é na altura máxima. Por quê? Porque o Y da altura máxima, ou seja, o H da altura máxima é 80 metros. Então, peraí. Então quer dizer que 75 é abaixo de 80, já que 80 é a altura máxima. Não pode se passar do 80, né, nessa questão aqui. Então, 75 é abaixo. Mas de que lado? Porque esse ponto aqui é mais embaixo, esse ponto aqui é mais embaixo, esse ponto aqui é mais embaixo. Mas então, que lado ele está? Ele poderia estar aqui mais embaixo aqui ou aqui. Para isso é importante também descobrir o tempo em que ele atinge a altura máxima. Então, em que instante ele chega aqui? Isso aqui é importante. Então, faz o seguinte, vamos usar a expressão do VOAT, né? O VOAT aqui para o lançamento oblíquo, só que na direção vertical, né? Porque o VOAT é do movimento uniformemente variado, se aplica aqui apenas na direção vertical. Então vamos lá. VY é a velocidade na direção vertical quando ele está na altura máxima, mas quem é que lembra? Quando ele está na altura máxima, ele não tem componente vertical de velocidade. Portanto, nesse ponto aqui, o VY é zero, porque ele parou de subir para começar a descer. Então o VY é zero, a velocidade vertical é zero. E o V0Y, olha, tá aqui ele, ó, V0Y, a velocidade inicial na direção vertical, que é 40, menos a gravidade é 10, e o tempo nós vamos calcular quanto é o tempo em que ele chegou aqui, desse ponto aqui até chegar aqui na altura máxima. Tá bom? Trocando, então, vamos lá. VY0, V0Y 40, menos G é 10 vezes o tempo. Bom, passa o 10t negativo para o primeiro membro, vai ficar positivo. E agora divide o 40 pelo 10. Vai dar o quê? 4. Então o tempo é igual a 4 segundos. Pronto, isso aqui é interessante. Ó. Quer dizer que ele atinge a altura máxima no instante 4 segundos. E no item anterior, na questão anterior, o item B, ele pediu a posição do móvel no instante 5 segundos. Só que 5 segundos é maior do que 4 segundos. Então já é um instante depois em que ele atingiu a altura máxima. Porque ele atinge a altura máxima em 4 segundos. Ou seja, vou botar aqui, ó, 4 segundos, tá vendo aqui, ó, ele chega aqui. E aí 4 segundos ele está onde? Na horizontal ele está na posição 120 metros, porque você pega 30, que é a velocidade Vx, vezes 4 segundos, 30 vezes 4, 120. E na vertical ele está na altura máxima, que é exatamente o nosso 80 metros. Então aqui ele está na altura máxima, que nós já calculamos o valor aqui, certo? Então em 4 segundos é aqui que ele se localiza, em 120 metros, no meio da trajetória, no meio do alcance, né? E a 80 metros de altura. No instante 5 segundos, vamos admitir que esse ponto aqui é 5 segundos, ó. No instante 5 segundos, onde é que ele está? Ele está a 150 metros, coisa que nós calculamos no item B, ó, tá vendo, ó? E ele está a 75 metros. Então lembre que ele passa pelos 75 metros duas vezes, antes de chegar na altura máxima e depois de chegar na altura máxima. Então esse segundo aqui, ele é o anterior, ou perdão, é o posterior ao tempo da altura máxima, tá certo? Então em 5 segundos ele está localizado na posição 150 metros, o X dele é 150 metros e o Y dele é 75 metros. Tá bom, galerinha? Então tá aí a questão mais do que explicada em todos os seus detalhes. Embora isso aqui, essa análise não precisaria ser feita. A resposta lá já seria x 150, y 75 metros, tá bom? Mas eu achei importante fazer esse comentário aqui para vocês situarem onde é que está exatamente essas coordenadas no instante 5 segundos, tá bom? Vamos para a última questão, quinta questão. Acho que é a única que tem de lançamento horizontal, né? Mas tem pelo menos um aí de lançamento horizontal. Questão da Unesp diz o que? Um motociclista deseja saltar um fosso, um buraco, de largura d igual a 4 metros, que separa as duas plataformas horizontais. As plataformas estão em níveis diferentes. Olha aí pela figura que a plataforma da direita aqui tem um nível mais baixo, né? E a da esquerda mais alto. Sendo que a primeira se encontra a uma altura de 1,25 metros acima do nível da segunda. Exatamente como ele mostra aqui, a diferença entre o nível de uma plataforma, que é essa linha pontilhada aqui, ó,
e o nível da outra, a distância vertical é de 1,25 metros, como mostra a figura, né? Então toda a figura aí, ele mostra aqui a largura da moto também, entre os dois eixos da moto, entre os dois pneus, tá certo? Que alguém pode achar que vai influenciar, mas eu vou mostrar para vocês que essa distância não influencia no nosso cálculo, tá bom? O motociclista salta o vão com certa velocidade V0, é que ele está chamando de V0, mas eu vou chamar de Vx lá na questão, tá certo? E alcança a plataforma inferior tocando com as duas rodas da motocicleta ao mesmo tempo. Sabendo que a distância entre os eixos da roda é de 1 metro e admitindo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. E tem o tempo gasto entre os instantes em que ele deixa a plataforma superior e atinge a inferior. E ele pede no item B a menor velocidade com que o motociclista deve deixar a plataforma superior para não cair no fosso, para que ele não caia no fosso, certo? Então vamos lá, começar aqui o nosso problema. Então o item A, só recapitulando, ele quer o tempo gasto entre os instantes em que ele deixa a plataforma superior e atinge a inferior. Então aqui, eu fiz uma animaçãozinha aqui, né? Tá aqui o fosso, o desnível entre a plataforma superior e inferior, e lá vem o motoqueiro em movimento, ó, lá vem ele, ó. Espera aí, eu dei uma paradinha aqui pra gente fazer o que? Pra gente analisar até esse ponto aqui. Esse momento aqui é o momento em que ele vai deixar a plataforma, ó. A roda traseira tá acabando de deixar a plataforma, certo? Muito bem, então aqui vamos analisar o que? Como ele vai começar a descer. Por quê? Porque ele vai começar a descer? Porque não vai existir mais chão debaixo das rodas depois desse ponto aqui. Então, a gente vai analisar um movimento vertical. Veja o eixo aqui vertical, ó, nessa linha vermelha. Então, estou orientando o nosso eixo para baixo, certo? E aí já lembre desse detalhe, ó, a gravidade, como ela está orientada de acordo com o nosso eixo. Na verdade, o nosso eixo está orientado de acordo com a gravidade, ou seja, ninguém mexe na gravidade, né? Então, nossa gravidade ela fica positiva, considerando que nós estamos orientando o eixo para baixo. Se eu estou orientando o eixo para baixo, o meu zero fica aqui em cima, posição. Então, a altura inicial do motoqueiro vai ser 0, certo? E outra coisa que é importante também, enquanto ele está andando na horizontal, ele não tem movimento vertical. Como esse momento aqui é o momento em que ele vai começar a cair, então sua componente vertical da velocidade ainda é 0. Então nesse momento aqui, olha, o V0y, ou seja, a componente na direção vertical, na direção y, é 0. Por quê? Porque é a velocidade inicial que ele tem quando ele vai começar a cair, tá certo? Muito bem, e agora acho que eu vou dar sequência aqui para vocês verem. O motoqueiro vai sair daqui e vai chegar agora lá embaixo, observe. Tá, chegou lá embaixo, né? Então, claro, isso aqui é uma trajetória, uma parábola. A moto vai fazendo uma parábola, vai descendo, tá certo? E aí, quando ele chegou lá embaixo, vamos analisar. Eu quero saber em que altura agora ele está no meu eixo vermelho, porque aqui ele está no ponto 0. E agora, nesse nível aqui, ó, se a gente passar uma linha aqui de comparação com a segunda plataforma, bem aqui, esse ponto eu posso chamar de quê? De altura 1,25, porque as alturas crescem para baixo. Então isso aqui é o 0 e isso aqui é 1,25 crescendo para baixo. Por quê? Porque a distância desse ponto para esse é exatamente essa distância daqui para cá, 1,25, como a figura vinha mostrando, certo? Então, peraí, como ele quer saber qual foi o tempo gasto que ele levou entre sair dessa plataforma e chegar na outra com as duas rodas, como ele mostrou aqui, é só você calcular o tempo dessa queda, ou seja, o tempo em que ele desceu, em que ele se deslocou na vertical. Professor, mas ele também foi para frente? Foi, mas eu vou fazer. Lembre que o lançamento horizontal ou oblíquo é um movimento composto. Ele tem um movimento horizontal e um movimento vertical. E o que é comum entre nesses dois movimentos? O tempo. O tempo passa igualmente para os dois. Então, eu vou trabalhar só com a direção vertical do movimento. É como se a moto estivesse apenas caindo a uma distância de 1,25, tá certo? Só que a queda, não esqueça, é acelerada, né? Ele vem movimentando-se verticalmente num movimento uniformemente variado, portanto acelerado pela gravidade. Então, nós vamos usar o sorvetão, porque é uma equação de posições. Lembre, você pode usar o Y aqui como a apostila mostra, tá bom? Estou usando aqui o H agora. Já usei o Y na questão anterior, mas estou usando aqui agora o H. Então é o seguinte, quem é a altura final do motoqueiro? Ou seja, depois que ele sai da plataforma e quando ele chega. Quando ele chega, a altura final dele é 1,25, exatamente no nível onde ele chegou. E a altura inicial dele, de onde ele saiu, é 0. Então ele saiu do 0 e chegou no 1,25. Velocidade inicial
na direção vertical no momento do início, ou seja, no início da queda, é zero. Ó, nós já mostramos isso aqui, a velocidade inicial na direção y é zero. E 0 vezes t vai ser zero. A gravidade vai ser 10 positiva. O tempo é o que nós vamos procurar, isso aqui vai ser repetido, né? A letra t ao quadrado sobre 2, tá bom? Então vamos lá, h vai virar 1.25, isso aqui vai virar 0, isso aqui tudo vai virar 0, e aqui vai ficar 10t ao quadrado sobre 2, veja. Entendido? Então, associe aí a numeração que nós substituímos. Não esqueça, esse aqui que é 0 multiplicado por t também virou 0. Então esses zeros aqui vão embora, né? E 10 sobre 2 dá o quê? Aqui, ó, dá 5. Então vou inverter a equação, vai ficar 5t ao quadrado igual ao que tem aqui desse lado, a 1.25. Se o 5 passar dividindo, vai ficar 1.25 dividido por 5, que dá 0,25. Então veja só, nós passamos o 5 dividindo e aí nós tivemos esse valor. E aí esse quadrado vai virar o quê? Uma raiz quadrada. E raiz quadrada de 0,25 é 0,5. O que? Segundos, porque eu estou procurando o que? Um tempo. Então o tempo que ele levou para abandonar a plataforma superior e chegar na plataforma inferior foi de meio segundo. Esse foi o tempo de queda. Esse mesmo tempo que ele levou para cair foi o mesmo tempo que ele levou para ir para frente, né? Para atravessar o fosso aí. Tá bom? Mas essa é a resposta do item A. Ok? Vamos agora para o item B. Ele quer saber qual é a menor velocidade com que esse motociclista deve deixar a plataforma superior para que não caia no fosso. Essa velocidade a que ele pergunta é a velocidade horizontal com que o motoqueiro vinha na plataforma superior. Então é o seguinte, está aqui novamente a plataforma, ele quer saber qual é essa velocidade que o motoqueiro tem aqui, ó, horizontal. E qual é a menor velocidade que ele tem que ter para conseguir atravessar. Bom, para ele conseguir atravessar, ele tem que cair com a roda traseira aqui no limite do fosso, né? Vou colocar aqui algumas medidas mostrando que esse 1 metro aqui da moto não importa, tá certo? Vamos lá. Vocês vão perceber, porque depende do referencial que você pega na moto. Então vamos dizer que nesse instante aqui é o instante em que ele abandona a plataforma superior, instante 0. E aqui ele tem que ter uma velocidade mínima. Estou botando aqui Vx porque essa velocidade é na direção horizontal. Só que ele pergunta, qual Vx mínimo ele tem que ter para conseguir atravessar esse fosso sem cair nesse buraco, tá bom? Então vamos lá. Então nesse caso vou passar aqui um eixo horizontal agora, porque a nossa linha de referência agora é a horizontal, não é a vertical. Nesse ponto bem aqui, ó, nesse ponto bem aqui, vamos considerar que o x inicial dele é 0, né? Então nós temos o x inicial igual a 0. E aí o motoqueiro, sim, outra coisa aqui, essa linha de referência só para mostrar que como daqui para cá mede 1 metro, ó, então vou botar aqui 1 metro. Se daqui para cá mede 1 metro e o fosso todo tem uma largura de 4 metros, se daqui para cá mede 1 metro, se eu botar uma linha de referência aqui, daqui para cá mede 3, ó. Então daqui para cá, ó, acompanhe, mede 1 metro e daqui para cá mede 3, porque 3 mais 1 dá 4, que é a largura do fosso, certo? Muito bem. Aí a moto agora sim vai fazer seu movimento, veja. Veja, a velocidade mínima x ela é mantida o tempo todo. Na horizontal a velocidade não se altera. Lembre que na horizontal o movimento é uniforme, portanto mantém-se a velocidade Vx constante. Certo? Muito bem. Chegando aqui é importante que ele caia com as duas rodas e o interessante é que ele caia com a roda traseira ali na beirada do fosso. Porque se ele cair com essa roda traseira aqui atrás, ele vai cair, vai ter um acidente aí e não vai conseguir atravessar. Ele tem que chegar com essa roda traseira aqui lá na beirada desse precipício, certo? Vamos ver aqui as medidas agora, ó. Se você notar, essa distância aqui, sim, em que instante ele chegou aqui, ó. Aqui você tem um instante inicial 0 e o instante final foi aquele mesmo tempo que ele levou para cair, ou seja, 0,5 segundos calculado no item anterior, tá certo? Sobre as medidas, aqui mede quanto? 1 metro de largura, voltando aqui de novo. E se você notar, a distância dessa linha vermelha aqui para essa última linha vermelha aqui é de 4 metros também, ó. Então assim, mas por que você bota tanta medida? Porque depende como o aluno vai pegar o referencial. Por exemplo, se o referencial for a roda traseira ela estava aqui, tá vendo? Ó, na saída e terminou aqui, certo? Então, se for a roda traseira, o espaço inicial da roda traseira é 0 bem aqui nessa posição e 4 metros bem aqui. Por quê? Porque a distância daqui para cá é 4 metros. Então chame esse de 0 e esse de 4. Ah, professor, mas eu quero pegar a roda dianteira.
tem nenhum problema. Só que a roda dianteira ela estava aqui, ó. A roda dianteira ela estava aqui no momento da saída, ó. E onde é que a roda dianteira foi parar? Ela foi parar aqui, ó. Ó, roda dianteira. Que distância a roda dianteira percorreu? Daqui até chegar aqui, ó. 4 metros também. Então, se você pegar a roda dianteira, sua posição inicial vai ser aqui 0 e a posição final vai ser 4 metros. Então, não importa se você pega a roda traseira ou dianteira como referencial para a distância percorrida, sempre vai ser 4 metros. Todos os pontos da moto vão percorrer 4 metros, independente de onde você escolha esse ponto, certo? Então, para mostrar que esse 1 metro da moto ele não vai influenciar na distância horizontal que a moto vai percorrer. Então, como a distância agora é horizontal, eu vou trabalhar com a equação da horizontal. X igual a Vx vezes T, certo? Isso aqui é a equação do movimento uniforme na horizontal. Bom, o X inicial é 0, nós já nem colocamos mais na equação, porque ele sempre vai ser adotado como 0. E o X final, olha só, vai ser quanto? Independente de você escolher roda traseira ou dianteira, vai ser 4, porque ele percorre 4 metros de distância para atravessar o fosso, certo? E quem é o Vx? Vai ser o Vx mínimo que eu quero, e o tempo que ele levou para sair daqui e chegar aqui, meio segundo, que foi o tempo de queda. Então troca agora os valores, ó. X é 4, o Vx agora tem que ser o mínimo possível que eu quero, e o tempo meio segundo. Então, nesse caso, vamos agora fazer a conta muito simples. A gente inverte a equação e bota o 0,5 dividindo 4. 4 dividido por 0,5, todo mundo sabe que se eu dividir 1 por meio, dá o dobro. O número dividido por meio dá o dobro do número. Portanto, a velocidade na direção horizontal mínima que o motoqueiro tem que ter para atravessar o fosso é de 8 metros por segundo. Gente, o resultado é importante analisar o seguinte: se essa velocidade for menor do que 8, ele vai cair com a roda traseira dentro do fosso e isso vai provocar um acidente. E professor, se ele vier com 10, o tempo aumenta, diminui? Não. Isso é difícil de digerir, mas é uma verdade. O tempo não se altera. Ele pode vir com 20 metros por segundo. O tempo que ele vai levar entre sair de uma plataforma e tocar na outra é o mesmo tempo, meio segundo, que é o tempo de queda. Que o desnível não vai mudar, vai continuar sendo 1,25. O que é que muda se ele vier com 20 metros por segundo? Ele vai cair lá na frente. Ou seja, ele está aqui nessa posição, cai lá na frente, mas não se preocupe que o tempo que ele vai levar para descer é o mesmo tempo, portanto meio segundo, mesmo que ele caia mais na frente. Por que ele cai mais na frente? Ora, porque ele está com velocidade maior. Somente por isso. Então o tempo de queda não se altera porque a distância continua sempre sendo 1,25 do nível mais alto para o nível mais baixo. Então se ele vier com 20, com 30, então velocidades maiores, cada vez mais, apenas fará com que o motoqueiro caia mais à frente do fosso, né, minimizando ainda cada vez mais o risco. No entanto, o tempo sempre será o mesmo de queda. Ok? Gente, então é isso. Fiz as atividades de sala aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não foi fácil fazer essas soluções porque você tem que animar no PowerPoint. Então assim, eu estou torcendo aqui por uma mesa digitalizadora que fica tudo mais rápido, é como se fosse uma lousa digital aqui, né? Mas enquanto não, vou usando o que eu sei fazer, que são os slides, para que vocês entendam aí as soluções. Então agora vocês se atenham aos exercícios das atividades propostas, né? E depois que a gente voltar desse momento de pandemia, a gente consegue aí retomar nosso conteúdo com mais atualizado, né? Para a gente não perder tempo. Então, até a próxima, já a gente manda mais algum conteúdo. Grande beijo, tchau!